documentário é parte integrante do curso de licenciatura em Física aqui do campus João Câmara, da disciplina Projeto Integrador 2, com a orientação do professor Dr. Ítalo Batista. O objetivo desse documentário é fazer uma coleta de dados em 3 escolas aqui do município de João Câmara: o IFRN, Campus João Câmara, Escola Estadual Antônio Gomes e a Escola Municipal Professor Cícero Varela. O objetivo da coleta de dados é identificar se os docentes de Química, Física e Biologia utilizam História e Filosofia da Ciência, HFC, durante a ministração de suas aulas. Buscamos compreender de que maneira esses educadores incorporam HFC em suas práticas pedagógicas, além de identificar as áreas em que essa integração pode ser fortalecida. O intuito é promover melhorias contínuas no processo educacional, enriquecendo a abordagem científica com elementos históricos e filosóficos. O questionário utilizado para a captação de dados dessa pesquisa foi adaptado de Martins 2006 e serviu como uma ferramenta consistente para capturar insights valiosos dos profissionais envolvidos na pesquisa. Ao compartilhar as experiências e expectativas dos educadores, não esperamos apenas compreender os desafios enfrentados, mas também inspirar iniciativas que aprimorem ainda mais a qualidade do ensino de ciências em nossa comunidade. A Escola Estadual Antônio Gomes é amplamente reconhecida como uma referência em educação na cidade de João Câmara, desempenhando um papel fundamental ao longo dos anos no fomento ao crescimento educacional e cultural da região. A Escola Municipal Professor Cícero Varela atende aos educandos do ensino fundamental, anos finais, do 6º ao 9º ano, nos turnos matutino e vespertino, e na modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA. A escola surgiu com a necessidade de atender a demanda estudantil da região e do município, e é pioneira na oferta do ensino de primeiro grau maior, ensino fundamental 2 da rede municipal. Inaugurado em 2009, o IFRN Campus João Câmara iniciou suas atividades de ensino em 23 de setembro do referido ano, por meio da segunda fase da expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando educação pública gratuita e de qualidade para a região do Mato Grande. Bem, pessoal, a importância da história e filosofia da ciência nas aulas de ciência, principalmente no meu caso que eu trabalho com os novos anos, está na significação, desses conteúdos para esses alunos, que eles possam saber da história, de onde veio, como foi construído, de onde veio a ideia, quem foram os pensadores, quem foram os construtores dessa ideia. É importante que eles saibam a origem, muitas vezes sabem o final e não chegam a se interessar verdadeiramente por aquele componente, pelo que está explicando, porque eles não veem o fundo. Por quê? Como iniciou? Em que ano foi? Em que época foi? Qual a importância deles? Não é verdade? E muitos são de séculos atrás, cujas ideias repercutem até hoje e ajudaram e ajudam a evolução do conhecimento científico no decorrer dos anos. Então, a importância desses alunos, para que eles venham a aprender melhor, esses conteúdos ministrados através dessa história, da filosofia, da ciência, é de suma importância para que tenha realmente um significado, para esses discentes do que se está sendo trabalhado. Assim, a importância de estudar os fundamentos sociofilosóficos da ciência, introduzir nas ciências biológicas, é de extrema importância para o histórico da ciência, certo? Desde os fundamentos que norteiam esse processo científico, certo? Então, uma das dificuldades que eu vejo para introduzir mais detalhadamente, especificamente falando sobre os fundamentos, é de por pouco tempo da disciplina ser trabalhada. Porque além de trabalhar os fundamentos, deve-se trabalhar também os conteúdos específicos da ciência, dentro mesmo da disciplina. Então, o tempo dedicado à disciplina é um dos fatores que torna um pouco dificultoso a se trabalhar mais especificamente, mais detalhadamente, os fundamentos que norteiam os fundamentos sociofilosóficos da ciência, certo? Mas eu acho sim, entendo como sendo de extrema importância
e eu faço essa prática, fazer a introdução dos fundamentos sociofilosóficos, introduzindo, colocando dentro da ciência dos conteúdos. E a origem da ciência, como se deu e como se desencadeou o processo evolutivo de todos os seres vivos, até nos tempos atuais. Olá, tudo bem? Meu nome é Ítalo Batista, sou professor de Física do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do campus João Câmara. E falar sobre a história da ciência eu acho muito interessante porque ela exerce um papel fundamental para o ensino de ciências. E aí, quando nós falamos de ciência, isso envolve a física, não é? A química e a biologia, mas aí eu vou puxar um pouco, né, para a minha área, que é a física. Então, a física ela é a ciência, né, que estuda a natureza, né, os fenômenos que ocorrem na natureza. E a história e filosofia da ciência ela tem esse papel importante porque ela mostra assim, como o conhecimento foi construído, né, as raízes do conhecimento. E é observado, por exemplo, alguns problemas no processo de ensino-aprendizagem, né, do ensino básico, porque muitos dos materiais já vêm prontos, né, com o conhecimento pronto, mas aí não mostra como aquele conhecimento foi construído, né, que contribuiu, os fatores e tudo mais. Temos alguns problemas em relação à história e filosofia da ciência, né, em colocá-la em prática, devido a algumas questões. Por exemplo, problema de carga horária, que nós professores temos uma carga horária pequena, né, e às vezes para você falar um pouco sobre a história e filosofia da ciência pode levar tempo. Um outro fator que inclusive é bem primordial é a falta de material didático atualizado. E também temos a questão curricular, né, que algumas licenciaturas elas não têm disciplinas, né, que no processo de formação, né, dos professores que discutem essa questão da história e filosofia da ciência. É muito importante porque você vai estar problematizando ali, né, o conhecimento científico, né, de forma contextualizada, porque esses cientistas, quando eles construíram, né, as suas teorias, as suas leis, eles tiveram toda uma influência, né, do tanto social, da realidade em que eles estavam inseridos, né, enfim, tudo isso acabou influenciando. Ensinar aos estudantes, né, como esse conhecimento foi construído, né, mostrando suas raízes, pode facilitar, com certeza, a aprendizagem, né, porque aí ele vai observar como aquele conhecimento foi estruturado, né, suas raízes do conhecimento. Por exemplo, no eletromagnetismo, antes a eletricidade ela era estudada separada do magnetismo. E aí nós tivemos uma experiência muito importante ao longo da história da ciência, que foi a experiência de Euler-Stern. E aí com esse experimento ocorreu justamente a junção da eletricidade com o magnetismo. Então é importante essa discussão e eu acredito que no processo de formação, né, dos professores que pode isso ser cada vez mais enraizado para que no futuro, né, se possa trabalhar mais, né, a questão de história e filosofia da ciência. Tem a possibilidade de você trabalhar tópicos, não é? E aí quando começa aquele assunto, e aí mostra um pouco da introdução histórica, né? Mas também não fica tão enraizada assim para poder trabalhar essa discussão. No entanto, eu acredito que esse pode ser um caminho. Olá, eu sou Mariana, professora de Biologia. Eu acho fundamental a importância, né, essa integração da história e filosofia da ciência na disciplina de Biologia. Né? A gente consegue assim, fazer com que os estudantes consigam compreender melhor o conteúdo de forma mais contextualizada, né, como ocorreu essa evolução, né, do conhecimento biológico. Ajuda também na questão da análise crítica, né, de questões éticas, de compreender, né, essa ética na pesquisa e refletir sobre o papel da biologia na sociedade, estimula a curiosidade, prepara os alunos, né, para enfrentar os desafios complexos da biologia. Então, em alguns conteúdos, né, a gente consegue fazer de forma mais efetiva essa integração. Por exemplo, mostrando como evoluiu, né, a metodologia científica, a história, né, da evolução dos seres vivos, questões de ética, bioética, biotecnologia. Então, a gente consegue, em alguns conteúdos, trazer, né, essa contextualização.
Bom, eu acho importante a história da ciência e da filosofia porque os alunos eles tendem a perguntar o motivo deles estar estudando aquilo, né, determinado conteúdo. Então é bom eles conhecerem a história, como foi descoberto, as vantagens e desvantagens de estar estudando, então eles precisam ter um contexto histórico. A maioria dos alunos, por si só, como quando vê o nome filosofia integrado, eles meio que já recuam um pouquinho. Não é tão atrativo para eles essa palavra. Então a gente busca sempre, pelo menos nas minhas aulas, eu busco sempre dinamizar a forma que eu vou explicar para eles. Com a brincadeira, com um exemplo do dia a dia, abordando todos os conteúdos do cotidiano para eles que possa estar relacionado à história da disciplina, na verdade. Meu nome é Genixon, eu sou professor de Química e ministro as disciplinas de Química Geral 1 e 2 nos cursos técnicos integrados que são ofertados pela instituição, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus João Câmara. Bom, então a inclusão da história e filosofia na ciência, no ensino-aprendizagem de Química, está longe de ser uma unanimidade, né, como uma alternativa teórica, metodológica a ser desenvolvida em sala de aula, né? Embora diversos pesquisadores da área apontarem uma série de vantagens para o uso dessa temática, né, da história e filosofia no ensino de ciências, não apenas na área de Química, mas em todas as outras áreas que ela abrange. Dentre as vantagens do uso da história e filosofia da ciência, podemos destacar as mais importantes, como a facilidade da compreensão das inter-relações entre ciências, tecnologia e sociedade, a percepção do processo social, coletivo e gradativo, que é a construção do conhecimento científico, melhorar o entendimento dos conceitos quando se conhece a forma do pensamento no seu tempo de emergência e promover uma visão crítica transformadora através da sua aproximação com a historicidade do conhecimento, dentre várias outras vantagens que essa temática pode apresentar. As principais dificuldades na inclusão dessa temática na aula de Química deve-se principalmente à falta de formação e conhecimento em HFC. Além disso, a sobrecarga de conteúdos que precisam ser ministrados acaba tirando o interesse do professor no enfoque nessa abordagem temática. Um outro empecilho que eu posso destacar é a escassez de abordagem teórica e filosófica da química nos nossos livros didáticos. Além disso, os textos que são produzidos, esses livros, nesses materiais, esses textos eles merecem ser refletidos. Quanto à experiência com a inclusão de elementos da HFC, na parte introdutória de conteúdos específicos, eu sempre gosto de iniciar fazendo uma reflexão do contexto histórico, filosófico, do período em que a ideia, a concepção ou a teoria ela foi estabelecida, como, por exemplo, quando trabalhamos o conteúdo de estrutura da matéria, iniciamos a evolução das ideias sobre a constituição da matéria, desde os primeiros filósofos gregos, Leucipo, Demócrito, Aristóteles, entre outros, foram eles que emitiram as primeiras concepções a respeito do átomo, até chegarmos aos modelos atômicos modernos. Quando eu ensino a parte de leis, também as leis simples da química, que são as leis ponderaais, eu sempre procuro relatar um pouco da história do período que estava sendo vivenciado pelos cientistas, pelo Lavoisier, pelo Proust, além de destacar as suas leis e as suas grandes contribuições para a ciência. Então, eu entendo que o simples fato de descrever o cientista,
relatar sua contribuição, falar da sua lei, né, da sua teoria e abordar o contexto histórico e filosófico daquele período, de alguma forma estamos incluindo o enfoque dessa temática no ensino e aprendizagem da ciência. Ao concluir nossas conversas com os educadores, tornou-se evidente que as principais dificuldades enfrentadas por eles estão relacionadas à sobrecarga horária e à carência de material didático adequado. Diante desse cenário, surge a convicção de que a comunidade acadêmica, trabalhando em conjunto, pode desempenhar um papel crucial na criação de materiais didáticos que incorporem a História e Filosofia da Ciência, HFC, nas disciplinas de Química, Física e Biologia. A proposta é conceber materiais que não apenas atendam às exigências curriculares, mas também abordem aspectos históricos e filosóficos, enriquecendo a experiência de aprendizagem dos estudantes. Ao incentivar a colaboração entre os membros da comunidade acadêmica, visamos não apenas oferecer soluções tangíveis para os obstáculos identificados, mas também promover uma cultura de inovação e compartilhamento de recursos. A produção colaborativa de materiais didáticos integrados pode representar um passo significativo em direção à melhoria do ambiente educacional, beneficiando tanto os educadores quanto os alunos.